quero abrir hoje uma instituição, uma clínica de hemodiálise. Não sei por onde começar. É um profissional que está aqui nos assistindo, quer abrir o seu consultório. Por onde ele precisa começar para a implementação dessa lei de proteção de dados? Por onde? Primeiro, né? Vamos desmistificar, facilitar para que eles consigam até mesmo implementar de uma forma correta. Certo. Então, num primeiro momento, é feito um diagnóstico, né, para saber, fazer um levantamento. Quais são os dados que essa clínica, que esse consultório está tratando? Que tipo de dado, né? Então, é feito todo esse levantamento do diagnóstico. E aí, no segundo momento, a gente faz o mapeamento, né, levantando todos os processos, o que tem de dados dentro de cada processo. Por exemplo, quando eu falo processo, eu falo o setor de atendimento, né, a recepção. Quais são os dados pessoais que são tratados ali com a recepcionista? Dali ela passa para, sei lá, para o atendimento em si, né? Então, aí chega ali no atendimento, quais dados que estão sendo tratados. Então, você vai mapeando todos os dados pessoais dentro da organização, dentro de um laboratório, né, do que for, de uma instituição, né? Você vai fazendo todo o mapeamento e vai vendo aquele dado, qual que é a finalidade daquele dado, qual que é a base legal que respalda o tratamento daquele dado, por quanto tempo eu vou manter aquele dado, quais as medidas de segurança que eu vou ter para aquele dado. Então, você vai criando ali todo o conjunto, né? Tanto jurídico, quanto de TI, quanto técnico de segurança da informação também. Então, você vai criando todas essas informações, documentando, criando procedimentos, a gente fala aí das políticas, né? Política de grupos de WhatsApp, política de mesa limpa, política de compartilhamento, né, de redes, política de e-mail, né, dentro de uma organização, política de, como é que eu falo, CFTV, né? Então, você vai definindo todas as políticas e tudo documentado para gerar as evidências de que você está tratando os dados de forma adequada, né? Então, é todo esse caminho ao longo e sempre com continuidade, com treinamento de equipe também. Todos têm que ter ciência, é uma nova cultura, né? É uma mudança de cultura. A partir do momento que você, de comportamento, você tem que ter o seguinte zelo, aquele dado, ele é de um titular, é de uma pessoa, aquele dado, ele tem um valor, ele precisa ser cuidado, né? Então, são essas questões. Doutora Renata, sobre armazenamento desses dados, seja dados digitais ou até mesmo fisicamente, existe um prazo, um tempo regulamentado para que esse dado fique armazenado ou a partir de amanhã as clínicas podem apagar aí os seus arquivos? Não, tem que ter um controle disso daí, tanto para não ter dados excessivos armazenados, né, dentro da instituição, quanto também você descartar algo que não ainda vai ser necessário. Então existe sim uma política específica para isso, que vai justamente delimitar o tempo de armazenamento de cada dado de uma forma individualizada. Então, existem dados referentes a contratos, que vai ter um tempo de armazenamento. Se for dados para cumprimento de obrigações legais e regulatórias, vai ter um outro tempo de armazenamento. Então, isso faz parte do programa de adequação. Esse é um dos tópicos que a gente trabalha justamente para dar, né, aquela questão, a proteção que a instituição precisa e a segurança de que ela está fazendo as coisas de forma correta, né, o descarte no tempo correto. Então, a forma de descarte, o tempo para realizar esse descarte, tudo isso a gente trabalha. E cada dado vai ter um período de armazenamento, né? Podemos também falar que existem situações excepcionais que o dado vai ficar além do que era previsto, justamente porque existem ainda obrigações a serem cumpridas. Então, tanto a eliminação tardia é um problema, quanto a eliminação antecipada também é um problema. Você pode também precisar daquela informação e não ter, né? Então, tudo isso é trabalhado na política. E também a gente pensa, né, o titular tem muito essa dúvida, pensando, poxa, eu quero tirar aqueles meus dados ali da instituição. E às vezes chegam pessoas e falam, olha, eu quero que você apague tudo dos seus registros com relação à minha pessoa. Mas será que ele está totalmente respaldado quando ele faz esse pedido? Pois é, então as pessoas confundem, falam, eu não dei minha autorização, não tenho meu consentimento.
é preciso entender que algumas situações são realmente necessárias, que a pessoa dê o consentimento, e se ela retirar o consentimento, aquele dado vai ter que ser definitivamente apagado. Mas em boa parte do tratamento de dados, e especificamente na área de saúde, existem outras bases que são mais seguras para o tratamento desses dados, geralmente não é consentimento, né? Então, se o titular falar, olha, eu quero que apague, mas não dá para apagar. E o tratamento está dentro da legislação, respaldado numa outra hipótese de tratamento de dados. Então, eu tenho que cumprir algumas obrigações legais e regulatórias, eu tenho que informar o plano de saúde, eu tenho que informar a Receita. Então, existem consequências, derivações do tratamento de dados que não necessariamente o titular vai ter essa total autonomia. Existem situações, e é boa parte delas, que existem outras hipóteses legais de tratamento. Então, o que o profissional vai ter que informar para esse titular, né? Olha, o tratamento dos dados vai permanecer por tanto período aqui na instituição. Por quê? Porque nós iremos fazer isso, isso e isso. Então, você estando seguro que o tratamento está regular e respaldado nas hipóteses legais, você pode falar isso com segurança para o titular de dados, né? E não, por mais que ele ingresse com pedidos formais, judicialize, a instituição vai estar respaldada juridicamente, né? Então isso não vai além disso, né? Então essa consciência de legislação, de cumprimento de algumas obrigações, tanto por parte da instituição que está contratando, que está fazendo atendimento àquele o paciente, quanto o paciente também tem que ter consciência dos seus direitos. Então, existe aí direito de todos os lados, né? E exatamente o nosso papel é falar, olha, aqui tem que ser observado, isso daqui o paciente está com razão, então a instituição tem que se adequar, né? Então tem que protegê-lo de uma forma mais ampla. Então é isso, é uma gama de conhecimentos que trazem muitas dúvidas por ser um tema muito novo, né? E que tem tantos dados na área de saúde. Hoje o que a gente mais faz recentemente, né, todos os nossos projetos foram na área de saúde, porque é a área das mais demandadas, né? A NPD, que é a autoridade que faz essa regulação, ela ainda está incipiente, mas ela faz a regulação, as resoluções dos tratamentos de dados, as fiscalizações delas, as primeiras foram na área da saúde, né? Justamente pela sensibilidade que aquele dado, né, requer de um tratamento mais cuidadoso, um tratamento mais rigoroso. Então, por isso, essa questão, né, do tratamento regular é tão importante, está sendo tão discutido hoje em dia. E o que a gente sabe que hoje esse assunto ainda não é discutido com profundidade que precisa nas universidades, né? Nas universidades, nas formações da área da saúde. E nós aprendemos isso de uma forma geral, na prática e correndo alguns riscos, como vocês trouxeram aí, né? Então, a partir de que momento, doutora Ana, que o profissional deve buscar essas informações? Quando? Como? Onde ele vai encontrar essas informações relacionadas à proteção de dados? Sim, eu penso que, assim, o profissional que queira, né, fazer um trabalho e de forma cautelosa com relação aos dados que ele está tratando, primeiro, ele deve buscar uma ajuda técnica, né, se informar. Esse trabalho é um trabalho jurídico e também um trabalho de um profissional de segurança da informação. Então, eu recomendo que o profissional busque, né, esse apoio jurídico e esse apoio da segurança da informação, né, porque é ali que você vai ter essa adequação correta, né? Não podemos, assim, uma questão muito falha, que também ocorreu muito, as pessoas sempre pensaram, bom, agora eu preciso de pedir consentimento de tudo, né, para não correr o risco de violar a lei. E o consentimento, ele é, como diz, a base legal mais frágil, porque ele pode ser revogado pelo próprio titular. Se ele pedir para revogar, e aí? E aquelas informações que você precisa de cumprir, como disse a doutora Renata, outras obrigações, né? Então, assim, foi um erro, aí já começa, assim, uma própria violação à lei. Você utilizou a base incorreta para aquele tratamento de dados. Isso também é uma violação à lei, a partir do momento que você não usa a base correta para aquele tratamento.
Então, por isso que a gente, né, recomenda realmente que o profissional busque, né, essa ajuda, né, de um Profissional profissional. técnica, né, especializada, como a de vocês aí, né?